O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. No capítulo 4, Pluralidade das Existências, abordaremos a questão 168, Reencarnação. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta dos espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Comentário do Espírito Miramês. Colocar um ponto final nas reencarnações é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito deve percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. As vidas sucessivas, mais grosseiras, têm duração breve. À medida que o espírito vai se depurando, ele automaticamente vai saindo de uma faixa reencarnatória para entrar em outra, de maior pureza. O crescimento da alma requer corpos mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-los em todos os sentidos. Pois bem, Paulo, vejamos que, embora estejamos longe do entendimento integral acerca da reencarnação, já a entendemos como parte de um processo evolutivo ininterrupto, pelo qual todos os seres inteligentes, ou seja, espíritos, terão que passar. Pois é, Regina, quando Miramês nos informa que o crescimento da alma requer corpos mais sutis, com maiores possibilidades espirituais, podemos admitir tal assertiva se, de modo até bem simplista, olharmos para nossos ancestrais desde o raiar da humanidade, quando nós, homens das cavernas, nos revestíamos de corpos nada sutis e sem quaisquer possibilidades espirituais. Bem lembrado, Paulo. Se compararmos o que fomos e o que somos, vemos que tanto nossa parcela material, ou seja, física, corporal, como a nossa parcela espiritual, que é a psicológica, a emocional e a sensitiva, evoluíram significativamente. Nos baseando na doutrina espírita, observando o progresso desse processo evolutivo através de seus três pilares, a filosofia, a ciência e a religião, constataremos igualmente nossa evolução, pelas próprias conquistas que a humanidade vem aurindo através dos tempos, através das reencarnações sucessivas. Exatamente esse é o ponto, Regina. E olha que estamos nos referindo unicamente às evoluções materiais, isto é, físicas, intelectuais, morais, sociais, tecnológicas, científicas, culturais e outras tantas. Enfim, crescimentos que podemos perceber e que estão documentados pela trajetória histórica do homem sobre o planeta. Mas também já sabemos que tais crescimentos não são frutos que germinam, crescem e desenvolvem-se, dando frutos numa única existência. O processo de maturação é longo, paulatino e incessante. E se não acontece num determinado momento, se não é estanque, só pode ser cumulativo. Portanto, produto de um somatório de experiências vivenciais. Realmente, Paulo, é somente através desse aprimoramento planejado na esfera espiritual e posto em prática aqui na esfera carnal, através do conhecimento que nos vai distanciando de nossa origem de espíritos simples e ignorantes, é que iremos nos elevando moralmente, aproximando-nos das virtudes humanizadoras e, portanto, fraternas, daquelas ensinadas pelo Mestre Jesus. Muito bem. Vamos a mais um comentário do Espírito Miramês. A reencarnação na Terra é necessária até a depuração da alma, tendo, portanto, certo limite, se assim podemos dizer. Mas a depuração necessária ao espírito que transita neste planeta
pode não ter a mesma correspondência em outros mundos por onde o espírito vai passar. E o espírito, bem o sabemos, deve passar por muitos mundos para granjear experiências, cultivar valores e se integrar no amor, aquele ainda desconhecido. Pois é, Paulo. Aqui Miramês nos informa que neste planeta, nossas idas e vindas obedecem, digamos, a uma etapa do longo processo evolutivo espiritual. Isto quer dizer que evoluiremos até determinado ponto, quando as condições ou as capacidades físicas, já não comportando o nível de evolução requerido pela espiritualidade, nos remeterão para outros planetas e civilizações superiores ao nosso, de provas e expiações, caminhando na noite a passos lentos para a regeneração. Mal comparando, poderíamos entender nossos ciclos evolutivos como setores de uma fábrica produtora de automóveis. Um pequeno exemplo. No primeiro processo, a estamparia das chapas de aço a comporem as cabines dos veículos. Num outro setor, tratamento e pintura. Posteriormente, o trânsito pela estofaria, a elétrica, a eletrônica, a hidráulica e daí em diante até que o automóvel estivesse pronto, concluído, isto é, que seus diversos componentes e processos finalmente resultassem num automóvel completo e pronto para o fim a que se destina, rodar nas estradas. Muito bem, interessante e ilustrativa analogia, Regina. Assim somos nós, espíritos em evolução, percorrendo as diversas alas de aprimoramento, transitando e nos aparelhando para a nossa finalidade última, percorrendo vários setores de nossas fábricas existenciais, que são as nossas reencarnações, em diversos departamentos da fábrica, os diversos orbes, em que iremos angariando e incorporando qualidades necessárias, essenciais, como peças que na indústria vão compondo os diversos componentes funcionais de um automóvel. Muito legal essa analogia e essa percepção, né, entre o automóvel, a manufatura, né, do automóvel, não é isso? É uma máquina, né? Nós somos máquina também, mas Exato. Máquinas idealizadas para chegarmos à luz, à perfeição. Gostei bastante, Paulo. Então, voltamos ao comentário do Espírito Miramês que nos diz: quando se fala em depuração da alma, não se quer dizer que ela se encontra suja, nem foi feita inferior, cheia de defeitos. O próprio livro básico da doutrina nos fala que o espírito foi feito simples e ignorante, carregando no seu mundo interno todos os valores a serem despertados pelo tempo e pelas bênçãos do Criador. Por quê? Se Deus é a perfeição, não poderia criar nada imperfeito. A reencarnação é uma lei universal para todos os espíritos e para todas as coisas. As vidas múltiplas estão ligadas ao progresso, que é a força natural de Deus dentro da sua casa universal. Pois bem, as vidas física e espiritual são igualmente importantes, Regina. Cada qual, a gente sabe, com suas particularidades e necessidades. Chegamos à Terra como uma folha de papel em branco, sem defeitos, mas também sem qualidades, sem propósitos conscientes. Os principais propósitos, evoluirmos como seres humanos e espirituais, eles se escondem de nós, estão ocultos no fundo de nós, na região sem luz do inconsciente, mas estão lá, intactos e incorruptíveis. É o que nós dizemos, porque aprendemos nos estudos da doutrina espírita, a centelha divina. Nós trazemos essas qualidades que estão latentes, precisam ser despertadas. E esse presente que recebemos de Deus, essa luz que nos guia de início apenas instintivamente, depois ela vai assumindo nossos atos e pensamentos através dos sentimentos. Veja que interessante, Paulo. Trazemos essa centelha divina.
os melhores instrumentos para nos conduzirmos na vida terrena e, no entanto, aqui, chegados, nos desviamos das virtudes que viemos desenvolver e nos inclinamos aos vícios. Em outras palavras, viemos trazendo em nós o bem e acabamos por praticar o mal em tantas e diversificadas ocasiões. Sim, sem dúvida, os desvios são traiçoeiros. As seduções da matéria sobre o espírito não cessam de atuar. Nós trazemos luzes e caminhamos nas trevas, impedidos que somos por inúmeras circunstâncias que acabam por determinar os nossos comportamentos. É que viemos ao planeta, Paulo, recorrente vezes, para testarmos nossos aprendizados, para passarmos por alguns tipos de desafios físicos, emocionais e psicológicos, mas parece que falhamos sistematicamente, repetidamente, não é mesmo, Paulo? Sim, falhamos mesmo. Temos toda a lição decorada na teoria. Na prática, a gente se perde, né? A gente tem que ter uma cola o tempo todo à mão, né? Para que não tropecemos. Mas vamos em frente. Nós viemos aqui para experienciar uma vida plena entre os nossos irmãos de caminhada. E a limitamos a um círculo estreito em volta de nós, de nossa família, parentes, alguns parentes, amigos mais próximos, ignorando as necessidades do todo, de todos os nossos irmãos, nossos semelhantes, que por uma percepção míope e surda nós não enxergamos e nem ouvimos. A essas falhas nós damos o nome de egoísmo e orgulho. E mesmo identificando as falhas, continuamos falhando, embora se espere que a cada nova tentativa as correções individuais comecem a se manifestar mais explicitamente, à medida então em que vamos acumulando mais conhecimentos e, consequentemente, mais virtudes. É que devemos trazer o ensinamento de Jesus. Devemos vigiar e orar. Se nós vigiarmos esses desvios traiçoeiros, né, e orarmos para não cairmos novamente, a prática desse exercício fará com que a gente sim consiga acumular esses conhecimentos, como você citou, e consequentemente aumentar as nossas virtudes. Vigiar, orar e ser humilde. Sim, porque daí uma hora, no momento que você vigia e praticamente ora ao mesmo tempo, porque os dois impositivos eles estão interligados, você começa a diminuir então esse orgulho. E esse egoísmo. Sim, orgulho e egoísmo, mas são os males da humanidade, né? Então, desta forma, se nós conseguíssemos colocar em prática esses dois impositivos do mestre, que seja vigiar e orar, nós já estaríamos bem mais evoluídos, digamos assim. Trarei novamente o comentário do Espírito Miramês. A cada passo que o Espírito dá pelos processos da reencarnação, desabrocham dons no seu mundo interno, conferindo-lhe cada vez mais vida. A consciência é um mundo, e cada qual tem suas necessidades, carregando sua cruz e buscando despertar seus valores espirituais na construção da sua própria felicidade espiritual. Convém que todos os espíritos, mesmo os desencarnados, procurem escolas de variado esclarecimento, porque o aprendizado é grande e a carência de luz no coração muito maior. Você poderia explicar um pouco melhor, trocar em miúdos, Miramês? Sim, procuramos escolas, quer dizer, procuramos aprendizado, não só os relativos aos afazeres humanos. Em verdade, é por enfatizarmos e restringirmos nossos aprendizados especificamente para o campo terreno que a humanidade encontra-se tão desolada, desorientada e infeliz. Pois é, porque o Miramês nos fala de escolas que nos tragam luzes, que iluminem e indiquem os melhores caminhos de nossa jornada terrena. Conquanto as necessidades físicas sejam primordiais à nossa sobrevivência,
As espirituais são as melhores balizas para suprirmos nossas carências em ambas as esferas. É como termos, Paulo, que andar por uma floresta em meio a uma noite de plena escuridão. Podemos ter os pés bem protegidos, bem calçados, mas pouco adiantará tal proteção, que é uma necessidade física que estará satisfeita, se nós não tivermos em nossas mãos uma boa lanterna para nos orientar, ou seja, uma espiritualidade bem desenvolvida. Tendo o conhecimento, a luz que nos oriente, podemos seguir em direção a um destino com segurança, mesmo que não tenhamos os pés protegidos. Iremos passar sim por dificuldades, machucando os pés nas pedras e nos espinhos que estiverem pelo caminho, mas nós alcançaremos o objetivo. Pois é, Regina, boa analogia, até porque o próprio Mestre, que veio ao mundo nos trazer a luz, nunca nos disse que não iríamos sofrer as dores da carne, caminhando sobre espinhos e pedras que se apresentassem nos nossos caminhos, não é isso? O Mestre disse, tenham bom ânimo. Bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele traz o exemplo dele para que nós sigamos em frente, apesar das nossas aflições, tendo bom ânimo, sabendo que venceremos então esses... Sim, eu venci o mundo, quer dizer, eu venci as necessidades da carne. Eu estou enfatizando mais o meu crescimento espiritual. Exatamente, eu ia complementar, mas você lindamente... Muito bem. acabou por fazer trazer o texto realmente como eu gostaria. Voltemos então para o comentário do Espírito Miramês, que nos diz, de certa forma, não podemos delimitar as reencarnações. Elas se processam em todas as dimensões de conformidade com a elevação dos espíritos, atendendo a todos em suas necessidades espirituais. Compete a nós outros compreendermos as suas funções, nas atividades e nos poderes que têm de despertar em cada espírito os dons correspondentes aos seus anseios pela verdade. Pois bem, Regina, o Miramês nos diz que não apenas conosco aqui neste orbe é que acontecerão processos reencarnatórios. Esses processos ocorrem em vários outros mundos e em todo o universo onde haja vida. E neste quesito, posso entender que seja vida inteligente. Pois é, o Mestre já disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, sim, provavelmente existirá muita vida inteligente, Paulo. E essas reencarnações farão parte de um processo de despertamento em cada um de nós e em cada espírito, encarnado e desencarnado, para que compreendamos qual seja a verdade da vida. Isto é, qual é nossa missão em cada uma das existências vividas, experimentadas por nós entre os dois mundos. Certo. Vamos aí a mais um comentário do Espírito Miramês que nos diz: os homens têm as necessidades semelhantes às dos animais irracionais, só que elas estão aprimoradas em outra dimensão de vida, pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito. Depois do túmulo, continua tendo as mesmas necessidades de quando na carne. Simplesmente, elas vão mudando de faixa de acordo com o crescimento da alma no saber e na moral. Aqui, a frase de Miramês que me chama muito a atenção é dizer que depois do túmulo, continuamos tendo as mesmas necessidades, mas ele realmente nos explica que vai depender da evolução espiritual de cada um. Muitos espíritos, quando se manifestam nas reuniões mediúnicas, eles nem sabem muitas vezes que desencarnaram. E outras vezes eles têm necessidades de comer, de beber e de tantas outras coisas que faziam enquanto encarnados, porque ainda estão, como ele mesmo disse, numa faixa vibratória muito próxima da Terra. Então, conforme o crescimento do espírito, da alma, no saber, ou seja, no conhecimento e na moral,
ele vai evoluindo. Então, depois que ele evolui, ele sabe quais são os propósitos dele, as missões em cada reencarnação, as sucessivas idas e vindas, que vão angariando conhecimentos, através dos quais nós, todos espíritos, nos desenvolvemos, fazendo crescer em nós as virtudes tão necessárias para cada faixa evolutiva em que estivermos transitando, tanto no âmbito físico como no espiritual. Muito bem, Regina, vamos adiante e nós podemos dizer, quer estejamos na vida terrena como na espiritual, teremos sempre a noção de qual seja o nosso nível de evolução e quais são as nossas necessidades. Um detalhe importante é que na vida terrena a percepção de nossas verdadeiras necessidades se darão pelo conhecimento que venhamos a adquirir através dos estudos e da vontade de corrigirmos os nossos pensamentos e ações pela via da autotransformação. E o progresso, a evolução não para. Então, mesmo aqueles que ainda não estejam estudando, ainda não estejam progredindo no conhecimento e muitas vezes na moral, passará o tempo e eles acabarão, através dessa lei do progresso, automaticamente, muitas vezes pela dor, né, os processos de dor, entendendo que tem que evoluir, que tem que se aprimorar. A evolução humana é uma onda, né, uma tsunami, ela vem e arrasta tudo. Quem estiver pela frente vai ser levado. Alguns vão sobreviver, outros vão sucumbir, não é isso? Vão sucumbir até entender que tem. Vão ser arrastados por muito tempo. São aqueles por essa onda, espíritos, né, mais rebeldes, digamos assim, que não querem... Ou mais acomodados. Também, Paulo. Então, voltando aqui ao comentário do Espírito Miramês. É, pois, o prêmio que o tempo confere, juntamente com a conquista pela misericórdia de Deus. Esforcemo-nos, pois, para diminuir nossas reencarnações inferiores, alcançando cada vez mais corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. Pois é, o tempo, né? Este Senhor indomável, o tempo, implacável, e que nos conduzirá mais cedo ou mais tarde, todos nós, aos nossos destinos, que é a perfeição. Nós estamos fadados à perfeição. Deus, que nos fez simples e ignorantes, também nos fez puros. E embora a trajetória na carne nos polua os sentimentos originais do bem e nos turve a luz interior, o Pai ainda nos concede o tempo e esse subir e descer incessante para que nos reencontremos com Ele, que está permanentemente dentro de nós. O Pai está dentro de nós, o Pai está em tudo, em cada árvore que você olha, em cada vez que você olha para o céu, em cada animal, em cada ser microscópico que não enxergamos, né? Como diria o Deus de Spinoza. Mas a nossa missão é, então, através de incessantes esforços de melhoramento, reencontrarmos o Pai eterno que aguarda a metamorfose de todos os seus filhos para os planos mais elevados, enfim, para o bem. Para o bem e para a perfeição.